Olá pessoal, muito bom dia. Estamos aqui de novo com o programa Segurança e Saúde no Trabalho. E hoje eu tenho o privilégio de receber a doutora Roberta Vergueiro, professora, advogada. Tem o canal CLT em Pauta, tanto no Instagram quanto no Facebook, não é isso? YouTube. No YouTube, perdão, no YouTube, né? E ela vem praticamente para contribuir com a gente em termos do quê? Em termos de dar sua opinião, o seu ponto de vista no que diz respeito à importância da segurança do trabalho e o departamento jurídico. Tá? Que um complementa o outro, né? Doutora Roberta, desde já, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Primeiramente, agradeço aí a você pelo convite, a você e a Cláudia, que é uma empresa a qual eu tenho muito respeito e sempre, quando eu vejo a necessidade de pessoas na área de segurança e medicina do trabalho, eu os indico com muita tranquilidade, que eu sei que vocês são excelentes. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns para o Cine Comércio por falar a respeito desses temas que englobam todas as pessoas, todas as categorias de trabalhadores, empregados. Então, é um privilégio estar aqui presente hoje. Eu que agradeço. E desde já, doutor, eu gostaria de começar já com uma pergunta, assim, puxando a brasa para o meu lado, tá? Qual que é a importância, doutora? Como é que a doutora enxerga ao longo de todo esse período de atuando na área de advocacia, qual a importância da segurança do trabalho quando uma empresa cumpre a segurança do trabalho em seus programas, em seus treinamentos, em tudo? Qual a importância disso para o departamento jurídico? Olha, excelente pergunta. Eu vejo isso com muita propriedade. Por quê? Quando nós pensamos no departamento jurídico e nós pensamos numa empresa, nós temos que pensar sempre no interno. Primeiramente no interno. Então, para você ter uma boa produtividade, para você vender o seu produto ou serviço, você sempre tem que pensar nos seus colaboradores. E não tem como acoplar a parte jurídica trabalhista sem estar junto à segurança e medicina do trabalho. Então precisa existir essa correlação, ou diria até essa ligação direta entre a segurança de trabalho e o departamento jurídico, com os programas, com os treinamentos que o pessoal, somente o pessoal da segurança e medicina do trabalho pode fazer. Sim. Eu ao longo da semana eu coloquei em alguns canais de técnicos de segurança, porque o técnico de segurança ele tem muito aqueles negócios de ajudar, se ajudam mutuamente, isso é muito louvável para a minha área, né? Engenharia, segurança do trabalho, medicina do trabalho, porque a dificuldade de um também pode ser uma dificuldade de outro, e essa troca de figurinhas ela é muito boa. E nessa linha, uma das perguntas que surgiram, assim, que tiveram mais evidência, é que, por exemplo, muitas vezes os profissionais de segurança, eles até têm vontade de fazer os programas de segurança, algumas coisas, e às vezes eles encontram algumas barreiras, né? Por quê? Porque a ação tem que ser da empresa. Qual seria a dica para ele, para o técnico de segurança, por exemplo, quando ele vai, ele manda as necessidades se fazer e, no entanto, a empresa não vem a cumprir com essas, sabendo que o quê? A ele pode recair a questão da responsabilidade civil e criminal. Qual que seria a dica nesse sentido, doutora? Veja só, eu sempre digo que toda empresa, né, todo empregador, vamos pensar, empregador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, lá no artigo 2º da CLT, ele nos dá quem é o empregador, pessoa física ou jurídica. Aqui nesse programa, se você me permitir, eu vou tratar o empregador como uma pessoa jurídica para nós facilitar, aí o entendimento, que seria o empregado, que só pode ser pessoa física, e o empregador, pessoa física ou jurídica. Então, eu vou me reportar como se fosse empresa, mas não podemos deixar de ressaltar que pode ser o empregador pessoa física ou jurídica, ok? Perfeito. O empregador, veja só, ele assume o risco do negócio. Então, se nós pegarmos lá o artigo 2º da CLT, ele diz claramente que o empregador é aquela pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos do negócio, vai admitir, assalariar e aí, no caso, dirigir a prestação do pessoal dos serviços daquele colaborador. Perfeito. É importante que o pessoal da segurança e medicina do trabalho documente tudo, todos os treinamentos, todos os programas, para quê? Amanhã ou depois, se a empresa falar, poxa, mas eu não sabia disso, ou não sabia daquilo, tá aqui, olha, o pessoal da segurança do trabalho tem documentado que, olha, eu informei ao senhor, empresa, né, que teria que ser feito isso, isso e isso, desde o PCMSO, PPRA, todos os programas e treinamentos que vocês sabem muito melhor do que eu como fazer. Ou seja, a prova ela tem que ser tácita.
ser formal, né? Formal. Formal. Eu entendo que isso daí eximiria até a questão de amanhã alguém ia ligar e falar, mas o prestador de serviço na segurança do trabalho não o fez com eficiência. Porque veja só, repito, quem é o responsável? Não é o técnico de segurança, é o empregador que assume o risco do negócio para com os seus colaboradores. Essa responsabilidade é direta. Mas para que amanhã ou depois falem assim, mas o técnico não nos informou, né? Tá. Então, o que faz? Faz essa documentação, né? Não tácito. Tácito seria aquele contrato, aquela negociação silenciosa, ou daí, no caso, caberia o verbal. Sim. Mas eu não penso que tem que ser verbal. Eu acho que é bom que você coloque tudo documentado. Formalizado. Né? Tudo formalizado para falar, olha, a minha parte, eu como técnico do trabalho, na parte de segurança e medicina do trabalho, eu fiz com propriedade. Agora, o empregador, ele tem que atingir aí o melhor objetivo para com aquilo que é feito pelo técnico. Por tudo aquilo que vocês nos indicam tem que ser seguido à risca. Para evitar acidente de trabalho, doença profissional, né, Paulo? Porque aí perde todo mundo. Para pensar. Perde o empregado, o empregado que fica em casa, afastado, né? E todo mundo, o trabalho, ele é extremamente importante, não é só para o nosso bolso, né? Vamos lembrar que o trabalho, antes de qualquer coisa, ele faz bem para a nossa mente, antes de qualquer coisa, antes do bolso. Para o empregador, que deixa de ter um colaborador proativo, um bom colaborador ali junto à sua organização, e para o Estado, porque essa conta vai para o Estado. Acaba sendo do Estado. Uma das coisas bem interessantes também a serem discutidas, que é uma das coisas assim, cujas quais os profissionais de segurança também se veem praticamente envolvidos, é quando as empresas elas têm os trabalhos ditos trabalhos externos, por exemplo, de uma transportadora, por exemplo, um motorista de ônibus, alguma coisa. Então, estes profissionais, eles devem estar devidamente treinados, devidamente habilitados e capacitados para exercerem essas funções, porque eles também são de responsabilidade da pessoa jurídica, correto? Sim, com certeza. Porque, veja só, o empregado, quando ele estiver aguardando ou executando ordens, então ele está em função, tal, o artigo 4º da CLT, ele fala que toda vez que ele estiver aguardando e executando ordens, ele está em prol do empregador. Sim. Se ocorre um acidente de trânsito, vamos pensar um motorista que trabalha externamente, ele carrega o caminhão e vai lá entregar para os diversos clientes daquele empregador. Então ele é empregador, prestador, e ele vai entregar para vários tomadores. O que acontece? Nesse caso, em havendo algum tipo de acidente, quem vai responder não é o motorista, é a pessoa do empregador, que assume o risco do negócio. Sim. Agora, também é importante, se você me permite salientar, e daí como você falou que você vai puxar a sardinha para o seu lado, vou puxar um pouquinho para o meu, para a gente equalizar aqui. É importante que esse empregado também, por exemplo, não dirija embriagado. Né? Porque com a reforma trabalhista, não é difícil, não nos cabe aqui dizer a vocês que houve aí uma alteração em relação ao artigo 482 da CLT, que fala sobre as causas que ensejam justa causa. E essa alteração, ela incluiu a perda da habilitação profissional. Então, tem que tomar muito cuidado, porque dirigir embriagado, não estar atento ao volante pode causar aí não só a suspensão, mas dependendo da gravidade, a perda da habilitação. Automaticamente o colaborador pode ser mandado embora por justa causa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Okay? E vai caber ao empregador reparar o dano causado, né? Sim, principalmente caracterizado a questão de negligência. Então é muito importante para o empregador ter esta ciência, né? Sim. Que com certeza ele irá reparar o dano causado. Sim, é a figura do empregador. Vamos supor, essa pessoa que é vítima, que ela se acidentou, ela fala assim, bom, agora quem que eu vou ingressar com ação contra quem? Pode ser que o advogado fale assim, eu vou ingressar contra a pessoa jurídica do empregador e contra a pessoa física do motorista. Né? Mas a responsabilidade direta, objetiva, a responsabilidade civil objetiva direta é do empregador. Uma das coisas bastante comuns que eu observo, assim, evidente que nós que somos da segurança do trabalho temos um olhar mais clínico, é que às vezes as pessoas elas estão executando essas atividades em posse, ligar canais de televisão, uma série de coisas assim. A gente observa muita precariedade, muita falta de observância na questão da sinalização.
Tá? Não existe essa preocupação, porque se ele está executando uma atividade, a pessoa estiver passando, um pedestre passar ali por baixo e vir a cair uma ferramenta, alguma coisa no pedestre, então nós não observamos isso. Olha, sinalizar, deixa um espaço para o pedestre, tomar cuidado com a interdição de calçada, pois eu tenho que tomar, se eu for interditar a calçada, eu tenho que deixar uma parte sinalizada para que o pedestre... Sim, tem uma série de fatores aí que nós no dia a dia nós observamos e muita gente peca nesse sentido. E é por isso, desculpa até o que eu vou falar, por isso que eu acho que eu vou repetir aqui a importância de uma consultoria na área de segurança e medicina do trabalho. E desculpa, eu não tenho como não indicar uma pessoa que não seja você, Paulo, você e a Cláudia, porque eu sei do trabalho, da proficiência, da honestidade, da competência que vocês têm no trabalho, que vocês prestam a muitas empresas às quais eu dou consultoria jurídica. Então, toda essa parte a qual você está falando, eu muito bem sei que você e a Cláudia vão e vocês olham tudo, porque é de suma importância. Porque assim, se não observa, depois acontece algum acidente, pessoal, e aí? Depois já era. Né? Então tem que tomar cuidado antes, tem que agir preventivamente. Isso tem que ser colocado aqui para vocês. Tá? Uma outra pergunta também que veio, que chegou a nós também, que diante dessa nova realidade do Covid-19, né? Sim, infelizmente, né? Infelizmente. E que infelizmente também eu tenho que ressaltar aqui que o pessoal está baixando a guarda sem que nenhuma vacina fosse aplicada, nem nada. Pessoal, consciência, só saia de casa se for necessário, tá? Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. Chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui, vamos lá, a vacina vai chegar, vamos em frente. Mas não baixem a guarda. Uma dica, uma pergunta interessante. Com essa versatilidade do trabalho home office hoje, Sim. né? Home office, uma pessoa que está trabalhando home office, ela vai receber uma determinada entrega do motoboy em sua casa. Ela está em sua casa, está trabalhando com seus computadores online e ela vai receber um produto. E nessa ida e volta, ela caiu, tropeçou e sofreu uma lesão no pé, foi para o hospital, vai precisar ficar um período lá engessado. Aí o médico dá atestado para ela, olha, você terá que permanecer 3 dias em repouso absoluto, tal. Dificilmente ela não irá voltar ao trabalho mesmo. É só o pezinho e acaba voltando, né? Qual que seria a dica, doutora, assim, para o empregador numa situação como essa? A pessoa sofreu um acidente de trabalho em casa. Uhum. Bom, excelente pergunta. Essa pergunta ela tem um leque grande. Eu vou tentar, né, mal de advogado, falar muito, mas eu vou tentar aí simplificar. Primeira coisa que eu acho que é importante que todos saibam, que a questão do teletrabalho, do home office, ele foi incluído com a reforma trabalhista, tá? Então, tem a nossa CLT, que ela tem aí Lei Consolidação da Lei do Trabalho, que é a lei federal de maior abrangência a nível de direito do trabalho, ela tem 922 artigos. E eu sempre falo isso com a oportunidade que eu tenho, é bastante coisa. Tá? 922. Bastante coisa, 922 artigos. E temos aí 117 alterações entre aqueles artigos os quais foram acrescentados, os quais foram alterados e os quais foram excluídos da nossa CLT. Então, dessa CLT, com a reforma trabalhista, que é uma lei que entrou em vigor no dia 11/11/2017, que é a Lei 13.467 de 2017, é importante dizer que tem um capítulo específico acerca do home office, do teletrabalho. Então, desculpa até estender um pouco, mas eu acho que é importante que todos saibam, já que você me fez a pergunta do home office, e esta questão do home office, ela está muito em voga, todo mundo pergunta, tem um capítulo da nossa CLT, que é o artigo 75A a 75E, que fala da figura do teletrabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o teletrabalho, ele é aquele trabalho desenvolvido predominantemente fora das dependências da empresa. Isso não significa, pessoal, dizer que a pessoa, aquele colaborador, ele não possa ir à empresa, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em pauta. A segunda questão, já puxando um pouco já para o seu gancho da sua pergunta e já respondendo, quando eu falo num trabalho feito entre o teletrabalhador e o empregador, ele obrigatoriamente tem que ser feito por escrito, porque a lei, ela sim o determina.
E numa dos artigos, que é o 75E, ele fala que o empregado ele vai assinar um termo de responsabilidade, Paulo, por todas as questões envolvendo a segurança e medicina do trabalho. Então o empregado ele assina esse termo de responsabilidade. Então vamos partir da premissa que a partir do momento que ele assina esse termo de responsabilidade, o empregador, já que ele é aquele a qual assume o risco do negócio, ele já contratou alguém da segurança e higiene do trabalho para orientá-lo acerca de todas as medidas de segurança, principalmente os riscos ergonômicos, porque a pessoa às vezes ela está numa posição assim, ela fica lá o dia inteiro no computador, então ela tem que ter ali a postura, e aí eu não vou entrar nem no mérito, porque é você que dá aula disso. Mas o fato é que, se esse acidente acontecer no ambiente que ela está na casa dela, vai ser assim, seria um caso interessante. Eu nunca peguei um caso ainda assim, tá? Não que eu deseje acidente de alguém, obviamente, mas seria um caso muito interessante para pegar, porque veja só, olha o leque que você me deu aí de resposta. Vai depender se aquele empregado ele estava no momento em que ele estava trabalhando para a empresa. Porque vai falar assim, mas está home office. Home office não significa full time, pessoal. Eu trabalho home office, não significa que eu tenho que ficar 24 horas à disposição do meu empregador. O contrato é por escrito. Então imagina só, se você trabalhava lá das 9 às 18, você vai trabalhar das 9 às 18, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso. E isso tem que ser levado em consideração para responder a sua pergunta. A resposta é, primeiro, esse colaborador, ele estava no momento qual ele deveria trabalhar para o empregador? Sim. Não estava, então não é acidente de trabalho, porque se ele trabalha das 9 às 18 e essa entrega foi de madrugada, ele baixou a guarda dele, estava meio sonado. Olha a dica aí. Né? Então isso não... mas eu estava home office. Eu estava home office e aqui eu não estou fazendo apologia e defendendo nem empregado nem empregador. Até mesmo porque eu dou consultoria para empresas e dou para empregados. No meu escritório há mais de 3 décadas que eu faço empregado e empregador, tá bom? Sim. Então não é que eu estou defendendo um lado ou outro, mas depende. A resposta é depende. Se ele estava aguardando, executando ordens, ou seja, no momento qual ele deveria trabalhar para aquele empregador, caracteriza acidente de trabalho, emissão de CAT, comunicação de acidente de trabalho. Se ele não estava trabalhando naquele momento, como eu dei aí a guisa de argumentação, foi no momento em que ele estava de madrugada, pediu uma pizza. Pediu a pizza, estava morrendo de fome, trabalhou das 9 às 18, pediu a pizza às 10 horas da noite. Escorregou. O chão estava molhado ali na casa dele, escorregou. Ali ele vai alegar acidente de trabalho? Ele pode até vir a alegar, mas penso eu que não vai caracterizar acidente de trabalho nessa situação, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Entendido. Interessante essa questão do horário, né? Porque do horário, hoje está na moda que quem está home office, startup, é performar, né? A sua performance, então muitas vezes varam à noite, e tem umas situações assim absurdas. Mas enfim, né? É uma nova realidade. E doutora, as pessoas, se você me permite, associam muito, Paulo, a questão das doenças agora, as psicossociais, psicossomáticas por conta do home office. Não sei se você está pegando muita coisa assim na sua consultoria. Algumas consultas, sim, as pessoas nos perguntam nesse sentido, né? Porque essa questão de performar, tem reunião 8 horas da manhã, depois vai ter outra 6 da tarde, e tem toda uma situação, todo um contexto, né? Que mesmo não estando presencial, né, daquela energia que é gasta, aquele desdobramento, aquela questão psicossocial de como a pessoa está reagindo aos seus feedbacks, né, elas se sentem pressionadas. Então, hoje é uma nova realidade. Sim. Depois eu até pretendo ver se eu consigo fazer um trabalho com uma psicóloga aqui, trazer alguém que seja especialista nisso, para estar falando sobre isso, para estar fazendo uma abordagem nesse sentido. Porque tem que tomar cuidado, porque essa questão de você elencar uma doença psicossocial, né, psicossomática, ao direito do trabalho, tem que ter muita cautela. Tem que ter muita cautela. Por quê? Uma coisa é eu ser assediada moralmente no ambiente laboral, e aí eu sou assediada, e aí eu repito com perdão da redundância, esse assédio moral pode ocorrer em loco, no ambiente de trabalho, como pode ser no home office. Imagina só que você pode estar ali no home office e a pessoa fica assim, o empregador, pelo outro lado da tela, você tem horário para entregar isso aqui, olha a produção, olha isso aqui. Pode o assediá-lo, e tem que se levar em consideração também até onde é o limite do empregador. Eu não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa é o assédio moral, que pode ser desenvolvido, e aí diria a vocês, também nós temos uma previsão legal
que é o 223A até acho que 223G da CLT, salvo engano meu, que tem um capítulo específico sobre essa figura do assédio moral. Na CLT nova com a reforma trabalhista. E outra coisa é você alegar uma estabilidade provisória de emprego, pedir a reintegração ao serviço, alegando uma doença psicossomática. Eu particularmente vejo assim, quase que impossível nada tem na vida, né? Mas eu acho muito difícil para um médico do trabalho ele fazer essa correlação. E se você me permite, eu vou até dar um exemplo. Eu tive um caso no escritório recente, eu estou pela empresa, óbvio, por uma questão de ética, eu nunca falaria nomes nem nada, mas a moça está pedindo essa questão, ela está querendo alegar, ela está falando que ela era assediada no trabalho, e ela trabalha home office, e também ela está pedindo reintegração ao serviço, porque ela fala que essa doença psicossomática, a qual ela desenvolveu, foi oriunda do ambiente laboral ou da pressão psicológica do empregador. E aí, na instrução probatória, ela falou que ela perdeu a mãe, infelizmente, da Covid, e o pai está na UTI. E aí eu perguntei, até então, você tinha algum tipo de situação, de preocupação para com esse medo de você sair, que ela desenvolveu a síndrome do pânico, né? E aí eu perguntei a ela falou assim, não, eu sempre tive medo de sair de casa, porque eu sempre tive medo de assalto, eu sempre tive medo de tudo quanto é coisa que acontece na rua. Então, peraí, então o nexo de causalidade, Paulo. A questão do nexo, né? Daí eu acho difícil, porque ela já tem esse problema. E aí tem uma outra pergunta também, tem a questão da Covid-19. Hoje, os profissionais devem considerá-las, né, a Covid-19 como acidente de trabalho, sim ou não? Aí nós vamos estar novamente nessa questão do home office. Eu tenho uma coisa, ela vai se aplicar só quando o empregado estiver na empresa ou se aplica também nos casos de home office? Sim, exatamente. Essa questão aí tem até uma decisão recente, se não me engano meu, foi de 29 de abril do STF, equiparando a questão do contágio da Covid-19 como uma doença do trabalho. E já tem a Lei 8.213, que ela é antiga, de 91, salvo engano meu, no artigo 20 ou 21, ela fala que as doenças endêmicas não são consideradas doença do trabalho. Não é? Você que é da área sabe disso. Então tem que se tomar cuidado, porque uma coisa é falar que o médico que trabalha no hospital X, a possibilidade, eu não entendo nada de Covid, mas a possibilidade de contágio, eu acredito que seja muito maior do que aquele que trabalha dentro da sua residência. Sim. Né? Então é muito difícil você fazer essa correlação. Porque às vezes o colaborador está dentro da casa dele trabalhando, né? E aí ele está lá no horário qual ele tem que trabalhar, só que ele sai de lá às 18 horas e vai para o baile X. Pô, aí depois você vai falar que é o empregador que tem que assumir isso aí. Então acho que tudo tem que ser levado, tudo vai depender das provas produzidas no processo, tanto para o reclamante como pela reclamada. Para reclamar. Uma pergunta de fábrica, uma assim que é bastante interessante, que é muito presente na vida, no dia a dia do profissional de segurança do trabalho. Nós, muitas vezes, nos deparamos com determinada situação, cujas quais ela requer a aplicação da segurança do trabalho, seja por uma permissão de trabalho, seja no que quer que seja, e ela sempre vai de encontro à questão da produtividade. Aí nós encontramos determinada situação, vou criar um cenário aqui, onde o técnico, o profissional de segurança do trabalho, seja arquiteto, seja engenheiro, ele encontrou uma pessoa realizando um trabalho cujo qual é trabalho em altura, em espaço confinado ou mexendo com elétrica, e a pessoa não deveria estar executando aquela atividade. Ela, por quê? Por falta de qualificação, capacitação, enfim, vários ingredientes. Ele se deparou com aquela situação. Só que, no entanto, ele se depara com alguém que é da chefia de manutenção, vamos colocar hipoteticamente que seja um mecânico, alguma coisa, e o cara fala assim, não, vai continuar essa atividade sim, porque senão vai parar a máquina ABC, isso é comum, tá, para o profissional que está assistindo esse programa aqui. Ele, ao assumir, aquele profissional, aquele senhor, aquela pessoa que é o chefe da manutenção, à medida em que ele vai continuar a atividade sim,
e o técnico não tem força suficiente para barrar aquela situação, ele deve o quê? De imediato procurar a empresa, o seu superior imediato, e informar o fato. Concordo. E por via de regra, ele deveria ter um respaldo, né? Ele deveria ter o respaldo. Então, assim, diante desse cenário onde nós deparamos a pessoa, nós pegamos a pessoa, aquela é uma condição de risco, o técnico foi interceder, a pessoa ainda insistiu, não, vai continuar fazendo sim, ficar em cima sim. Qual que seria a dica? Passar direto para o superior e pedir a interferência do superior direto? Essa seria a dica mais... É o que eu costumo passar para os profissionais, tá? Sim, eu acho isso aí, parabéns também, você está com perguntas excelentes, gostei muito dessa também. Veja só, eu acho que deve se documentar tudo. E hoje, quando eu falo no documento, não é só por escrito. Você tem a prova eletrônica, que ela é mais que extremamente aceita no mundo do trabalho, né? Então, veja só, você filma, você tira foto, né? Quando eu fiz mestrado lá em, acho que 2011, a gente discutia a questão da prova eletrônica junto à Justiça do Trabalho. Aquilo lá estava começando em 2011, quer dizer, quase 10 anos atrás, essa questão da prova eletrônica. Hoje, qualquer um pode produzir. Então, é o que eu sempre falo, e fica aqui a dica a vocês, que nós vivemos o Big Brother 24 horas no ambiente organizacional. Seja você empregado, seja você empregador. Então, tudo é filmado, tudo é gravado. Então, tem que se tomar muito cuidado. Se cada qual fizer o seu papel corretamente, a probabilidade de se ter mais celeuma, mais briga, ele vai diminuir, né? Agora, nessa questão, a orientação que eu faço é: pegue primeiro uma empresa idônea como a sua, para fazer aí uma boa abordagem do que tem que ser feito ou não a nível de segurança e medicina do trabalho, documenta, manda por e-mail, tira foto, porque amanhã ou depois, quem vai pagar, desculpa o termo, sem protocolo, quem vai pagar esse pato é o empregador. Porque se acontecer algum acidente, alguma doença, é o empregador, porque ele assume o risco do negócio. Mas eu não estou preocupada só com o bolso do empregador. Eu estou preocupada com aquele colaborador que está ali dentro. Ele é uma vida. Gente, é uma vida. Né? Doutora, e hoje nós precisamos todos dos nossos trabalhos. Dentro desse contexto, olha que coisa interessante, isso é experiência de chão de fábrica, tá? Por exemplo, o profissional, ele se deparou com esse gerente, com essa pessoa impositiva, estou aqui há 17 anos na empresa e nunca aconteceu nada e tal. Eu, enquanto profissional de segurança, eu posso filmar, por exemplo, o colaborador com o meu celular naquela situação de risco? Posso filmar? Eu entendo que sim. Tá lá na nossa Constituição Federal, que é a lei máxima do país, a todas as esferas de direito, que para você filmar ou para você gravar, você tem que informar a parte contrária que você está o fazendo. Certo. Obviamente, isso aí é uma questão, se eu estou te assediando, ou se eu estou impondo, se eu falar, pera um pouquinho só, Paulo, eu estou gravando, fale, você não vai falar. Então, essa questão que nós, advogados, até quando você não tem muito argumento, você vai lá e fala assim, vamos protestar por essa prova juntada no processo, porque, na verdade, ele não informou a parte contrária que assim estava o fazendo, isso vai cair por terra. Né? Até mesmo porque nós temos um dos princípios basilares, que é o princípio da livre convicção do juízo. Ao juiz você diz assim, dai-me os fatos e o juiz te diz, eu lhe darei o direito. É um jargão jurídico que a gente utiliza. Tá. Então ele tem, dentro daquelas provas produzidas, sejam elas documentais, periciais ou testemunhais, o juiz ele tem o princípio da livre convicção. Então, por que eu estou falando isso? Que é importante que tudo que... Eu sempre falo que o que abunda não prejudica. Sim. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Filma tudo, documenta tudo, seja ele pessoa física ou jurídica, eu sempre falo, filma tudo, documenta tudo, manda e-mail, faça você bem a sua parte, porque depois, quando acontece um acidente, e acho que você já deve ter, meu Deus, quantas coisas você já deve ter visto na sua vida prática, você já me mostrou alguns vídeos que eu fiquei horrorizada, graças a Deus eu essa parte não chega em mim, né? Chega só na hora de pagar as verbas rescisórias ao espólio. Espólio, quer dizer, né, o conjunto de bens deixado pelo falecido, quando ingressa com uma reclamação trabalhista, mas você já me mostrou alguns vídeos que eu fiquei horrorizada. Então, a hora que acontece, gente, o acidente, e aí? Vai chamar quem? E aí você tem que pensar sempre na figura do pessoal da segurança e medicina do trabalho, que ele vai se eximir da responsabilidade. Ele fala, tá aqui, ó, tá bom? Uma coisa interessante para o profissional de segurança, dentro dessa mesma linha,
E muitas vezes o próprio profissional ele é impedido de utilizar o celular. Por quê? Porque existem determinadas empresas, ditas empresas químicas, né, algumas, nós não podemos fazer uso do telefone celular. Então, nesse momento, eu dou como dica para que ele pegue um cipeiro, para que seja testemunha com ele, junto com ele naquele exato momento, que ele orientou, que ele estava conversando, para que o quê? Para que, inclusive, quando ele vai levar o caso para seu superior, o superior direto do profissional, ele faça o quê? Fala assim, inclusive, um cipeiro estava no local. Exatamente. Tá? Isso é a prova testemunhal. Perfeita colocação. Essa é de fundamental importância para você, que é profissional de segurança do trabalho, que a gente sempre trabalhe por essa linha, né? Excelente, a sua colocação é excelente, porque você está fazendo aí uma prova testemunhal acerca de um eventual sinistro. Então, quer dizer, para que evite aí um acidente de trabalho, coisa e tal, você já está, o quê? Produzindo a sua prova testemunhal, falando, olha, eu inclusive tenho um cipeiro, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, você, com certeza que está nos ouvindo, deve saber, né? Então, os cipeiros, a NR5 fala, e aí o Paulo dá uma aula sobre isso, da NR5, que é sobre a CIPA, né? Sobre CIPA. Então, é de fundamental importância também essa participação e essa documentação. Mas o ideal é sempre informar, certo? Sim. Sempre informar para quê? Para que o profissional não incorra num caso de ser responsabilizado por omissão. Exatamente, exatamente. Mas assim, a dica principal nesse contexto é você, empregador, sempre o quê? Sempre tomar uma orientação do quê? De quais os requisitos mínimos eu devo cumprir para tentar evitar um acidente, seja com o meu colaborador direto ou com terceiros. Lennon, já demos quanto aqui, Lennon? 30? Nós vamos dar uma seguradinha aqui dos comerciais e nós voltamos já já. Só para a gente tomar uma água. Tá ótimo. Olá, comerciante. Olá, comerciante. Trago aqui para você uma grande novidade para o seu comércio, para o seu produto. É o comércioguarulhos.com.br. O comércioguarulhos.com.br é um portal para você divulgar o seu produto e o seu serviço. E o que é melhor, pelo comércioguarulhos.com.br você não terá nenhum custo e com toda uma equipe preparada com estúdios para você vir aqui, trazer o seu produto e vender mais. Então se cadastre, entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro Marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site. Tá esperando o quê, meu amigo? Vem para cá. O Sim Comércio se preparou, tem equipe especializada em marketing e em geração de conteúdo. Portanto, olha, de início, comércioguarulhos.com.br, traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos. Para várias empresas. Olá, nós estamos de volta com o programa Segurança e Saúde no Trabalho, sempre com o objetivo de esclarecer e ajudar você, que é um empresário, que é um empregador, e aos profissionais de segurança também tem um canal livre aqui para praticamente estarem fazendo as perguntas e nós iremos ajudá-los sempre na medida do possível. Aí eu esqueci de falar, nós estamos sem máscara aqui, mas nós estamos em toda a estrutura aqui, nós temos todas as regras que devem ser seguidas com relação à prevenção do Covid. Temos display, inclusive tem um display aqui em todas as salas, todas as entradas da sala, nós temos álcool gel. Nós estamos mantendo um distanciamento aqui, né? E assim, nós temos que dar o exemplo, né? Exatamente. Doutora Roberta, uma pergunta também que é bem interessante, que eu acho que é de suma importância e que os meninos nos perguntam, né? Os profissionais de segurança do trabalho, é que, com relação à contratação de terceiro, nós sempre sabemos assim que muitas vezes a empresa ela vai sempre observar pelo financeiro. Chegam os determinados orçamentos no departamento de compras, o departamento de compras ele vem,
Oh, mas você quer a mais cara, você quer a empresa mais cara, alguma coisa assim, né? E por que muitas vezes nós damos como sugestão aquela empresa, não, entre aspas, mais cara, mas é aquela que cumpre todos os requisitos de segurança? Por exemplo, eu vou fazer uma limpeza de uma caixa d'água, assim, primeiro, o serviço é feito de final de semana. Segundo, é importante comprovar o vínculo empregatício daquele que vai trabalhar com a empresa que está sendo contratada. É importante saber da qualificação daquela pessoa, qual que é a sua capacitação. A pessoa está apta para exercer aquela atividade. Eu vou trabalhar com uma cadeirinha. Trabalhar com uma cadeirinha 2 metros é uma coisa. Trabalhar com uma cadeirinha 15 metros, 30 metros de altura é outra situação. Eu vou entrar num espaço confinado. Aquela pessoa teve um treinamento mínimo para fazer aquele determinado trabalho. Então, a segurança do trabalho, ela vai dar uma olhada no geral em todos esses requisitos do vínculo empregatício, dos treinamentos que a pessoa tem. Perfeito. E inclusive, atentos aí, aos exames médicos, se são compatíveis com aquela atividade a ser exercida. Por quê? Porque se você vai exercer um trabalho de espaço confinado, trabalho em altura, ou mexer com elétrica, ou trabalhar com uma empilhadeira, que seja uma empilhadeira de grande porte, que muitas vezes pode ser, não ser a realidade, é de suma importância a empresa se cercar de todos esses... Tem NRs específicas, né? Tem, sobre tem. cada uma delas, não tem? Elétrica... altura, sim, tem, né? todas tem elas. todas elas. Então é importante que e geralmente o profissional de segurança, quando ele faz essa referência, não que ele esteja, ele não está querendo puxar a empresa, vou puxar para essa, não é nada disso. Ele está tentando fazer o melhor para a empresa. Porque responde a responsabilidade do contratante para com o contratado. Então tem que tomar muito cuidado. Então, é isso que eu gostaria que a doutora fizesse este comentário, né? Pois muitas vezes um trabalho que aparentemente pode se aparentar ser alguma coisa simples, pode desencadear um acidente até mesmo fatal, né? Sim. Qual que é o comentário da doutora sobre isso? Sobre quando o profissional, ele... É um terceiro? Ele opta porque essa empresa terceira que virá trabalhar conosco, é importante que ela cumpra todos esses requisitos. Sim. O que acontece? Nessa questão da contratação e terceirização, tem uma lei, a lei da terceirização entrou em vigor até em março de 2017, um pouco antes da nossa reforma trabalhista. Essa questão da terceirização, então você tem uma empresa, imagina só que você tem ali uma loja no shopping, então você vai contratar uma pessoa para fazer a pintura. Então você vai contratar uma terceira, esse cerne da questão? Vem contratar para fazer a pintura da loja antes de você colocar lá as suas roupas para vender, coisa e tal. Tem que tomar um cuidado muito grande, porque ao contratar essa empresa terceirizada, você tem que fazer, eu sempre peço para que faça uma averiguação minuciosa para ver se eles cumprem as normas de higiene e segurança do trabalho, porque vocês vão responder solidariamente. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então vê se ela tem processos trabalhistas, então procura lá certidões para ver se tem muitos processos trabalhistas. Se os processos trabalhistas, vai falar assim, mas de direito do trabalho, eu vou pleitear aquilo que é meu por direito. Eu concordo, eu concordo, tem que ser feito isso. Mas tem que ver se não tem os processos trabalhistas não têm correlação em relação à segurança e higiene do trabalho. Então tome muito cuidado ao contratar, porque ao contratar esse terceiro, você tem que contratar também alguém que seja da área de segurança do trabalho, para ver se não vai dar problema, porque responde para com o contratado. Tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Essa sua colocação foi perfeita. Eu costumo passar para os profissionais de segurança, você tem aliados. E quando a empresa tem, praticamente uma empresa que tem a certificação na ISO, é de suma importância que ela Que ela, junto com o profissional da ISO, ela crie um procedimento para contratação de terceiro. Essa é uma excelente dica para você, tá? Porque você vai, contrata, fala com o pessoal da ISO, eu quero criar um procedimento para contratação de terceiro. E lá você coloca todas essas situações, né? Essas situações de trabalho em altura, elétrica, coloca de acordo com a sua realidade. Uma das coisas importantes também, muitas vezes você deve levar em conta, foi como falei, né? Nós temos vários segmentos e quando é um segmento, por exemplo, que tem áreas classificadas, volto a falar, uma empresa de fabricação de tintas, onde solventes, onde o risco de explosão é maior, você tem que ser mais criterioso nesse sentido. Com certeza. Não que nos demais não devam ser, mas estar mais atentos. Se o terceiro
tá? Se o terceiro vai, inclusive, cumprir a questão de não utilizar o celular, porque ele vai estar entrando numa área classificada que pode Sim. desencadear uma ocorrência aí. E se você me permite, só para acrescentar, o pessoal da ISO, salvo engano meu, eles têm lá na ISO, tem um dos itens, acho que é o 7, eu não sei qual, de cabeça, daí eu já foge da minha alçada, que fala da descrição de cargos. Então lá na descrição de cargo você fica sabendo exatamente o que você tem que fazer. E concomitantemente, eu sempre digo, pega o pessoal da ISO, o pessoal da Segurança e Higiene do Trabalho, e outra, faça um regulamento interno na empresa. E esse regulamento interno você vai dizer, por exemplo, em tal setor não pode usar celular. Porque o colaborador ele está ali trabalhando, ele está recebendo pelo trabalho prestado. Então, eu como empregadora, eu posso exigir que ele não use o celular naquele ambiente para evitar acidente de trabalho. Então, isso tudo, eu sempre digo, coloca no regulamento interno para evitar problema. O regulamento interno, gente, não é um manual, regimento interno, regulamento interno, manual do colaborador, não é para ficar ali de enfeite. É para ser estudado, para ser trabalhado, para ser levado aos seus colaboradores e o quê? Pedir para que eles leiam, utilizem aquilo. E esse regimento, esse regulamento interno que você faz dentro da sua empresa, você tem que fazer com o pessoal da segurança e higiene do trabalho em alguns setores. Porque é importante, porque o jurídico não vai entender, o empresário não vai entender, mas o técnico de segurança do trabalho vai saber o que fazer. A dica nesse sentido, a dica para você você tenha um bom programa de integração. Sim. Esse programa de integração ele vale tanto para colaboradores diretos da empresa quanto para terceiro. Então você vai formatar esta informação, todas as informações, o histórico da empresa, tudo certinho, e naquele determinado momento você tem a participação da segurança do trabalho. Então, quando você vai contratar o colaborador, você vai ter o RH, vai ter a qualidade, vai ter uma série de áreas que irão ter o seu momento no momento de integração, e nisso inclui a segurança do trabalho, porque a segurança do trabalho vai falar das questões de como se portar dentro da empresa, não correr, obedecer às questões de sinalização, quais os locais cujos quais o colaborador pode ir, pode não ir, isso se aplica inclusive a terceiro, vai falar das questões de liberação, análise preliminar de risco, permissões de trabalho, aquela pessoa está, você tem uma permissão para executar, então tem tudo isso. Isso é de suma importância. Então, você que é profissional, faça uma boa, dentro do contexto da integração, inclua no seu espaço lá todas essas observações, tá? E vai de encontro ao que a doutora está falando aqui, né? Que a pessoa que está, independente dela vir hoje, seja ele colaborador, seja ele um terceiro fixo, que é aquele terceiro que está todos os dias conosco, ou seja aquele terceiro eventual, ele necessariamente precisa saber aonde ele está indo e o que ele está fazendo. Porque nós lidamos com vida humana. Com vida humana. Né? Nós somos robôs, somos os seres humanos. Sim. E não tem nada melhor do que você ter um dogma da nova empresarialidade, você cuidar com o interno para ter uma visão boa no externo. Né? Você tem que cuidar da sua família profissional para que isso depois possa fazer valer, né, aquilo que você se propõe como empresa. Né? É muito importante. Doutora, nosso tempo chegou ao fim, né? Infelizmente, um prazer enorme. Passou tão rápido, um papo muito gostoso. Leno, eu que agradeço. Você tem como deixar o contato da doutora Roberta? Nós colocamos ali, o cronômetro está em cima, Leno. Doutora, mais uma vez eu agradeço muito a sua presença, a sua visita. Vem de longe, vem de São Paulo aqui, fez questão de vir para... Uma satisfação. Para estar conosco. E eu também me comprometo sempre que precisar, quando voltarem as aulas presenciais. Tenha dúvida que eu sempre chamo, você e a Cláudia sempre, meus parceiros na área. Seja na faculdade, onde eu possa contribuir, eu estou à inteira disposição. Muito obrigado. Eu agradeço ao presidente, o Dr. Reginaldo Sena, do Sincomércio, pela oportunidade de estar aqui, de ter esse programa e discutir. Praticamente, nós estamos à disposição. Você que é empregador, você que é lojista, você que é do atacado, liga para a gente, nós estamos aqui dispostos a ajudar você, inclusive os profissionais de segurança. Com certeza. Eu agradeço também, muito obrigada, Paulo, mais uma vez, a você e a Cláudia, pelo convite que me foi feito. Me sinto honrada de estar aqui. Sempre que precisar, venham com muito carinho.
E parabéns ao Sindicomércio pela proposta de trazer a todos vocês conhecimento, agregar informações de suma importância na vida de todas as empresas e de todos os empregados. Pessoal, e dúvida com relação ao CLT? Tem o CLT em Pauta. CLT em pauta. Tá bom? Doutora Roberta Vergueiro. Muito obrigado. Obrigada.